E aí, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com as nossas aulas de incidência do ICMS. Agora estamos na última modalidade de incidência, incidência nas entradas de mercadorias e bens. Já vimos o ICMS importação, a entrada de mercadorias provenientes do exterior, e hoje vamos arrematar esse assunto para depois, na próxima aula, já tratarmos da não incidência do ICMS. Então, ainda em incidência nas entradas de mercadorias e serviços tomados. Eu vou ter incidência nessa situação aqui, ó, prevista lá no artigo 2º, tá, da Lei Complementar 87/96, e eu tenho a complementação no artigo 12, inciso 12, em termos de fato gerador. Eu estou falando da operação, tá, de entrada no território do Estado. Então, eu estou falando de operação interestadual. Operação interestadual do quê? Olha só, a quantidade de mercadorias específicas a que se refere essa hipótese de incidência de entrada. Então, veja, energia elétrica, petróleo. E aí, em petróleo, eu vou incluir lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos que sejam derivados de petróleo. Então, veja que as entradas interestaduais de energia elétrica, petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos e do próprio petróleo, essas entradas, elas sofrem incidência do ICMS. Mas eu tenho que fazer duas observações para você. Primeiro, por que incide na entrada nesses casos? É normal incidir ICMS na entrada? Não é tão normal assim. Há situações em que eu tenho incidência. Por exemplo, eu tenho incidência no caso de diferencial de alíquota. Entrada interestadual quando tenho diferencial de alíquota. Mas aí, no caso do diferencial de alíquota, eu tenho ali uma incidência relativa à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Aqui não. Aqui, em energia elétrica, petróleo e derivados, a incidência é total do imposto. E por que é uma incidência total? Porque nas operações com essas mercadorias, a incidência se dá na entrada interestadual e não na saída interestadual. Então, aqui, ó, vai incidir realmente na entrada interestadual. A saída ICMS zero, tá? Saída interestadual dessas mercadorias. Então, essa é a primeira observação. Não tem na saída interestadual, vai ter na entrada. Todas as mercadorias? Não. Energia elétrica, petróleo e derivados. Tudo bem? Outra observação, é sempre que vai ter incidência na entrada? Não. Apenas quando a energia elétrica, petróleo e derivados não forem destinados a uma posterior industrialização ou comercialização. Então, aqui, ó, em termos de procedência e destino, são operações interestaduais e não destinados à comercialização ou à industrialização. Por que isso? Porque essa forma de partilha dos impostos, do imposto, né, de circulação de mercadorias em relação a essas mercadorias específicas, ela foi feita para que o estado de destino fique com o ICMS. O estado de origem recebe os royalties do petróleo. O ICMS fica para o estado de destino. Então, para que o estado de destino receba, quando não vai ter operação posterior, tem que incidir na entrada. Quando vai ter operação posterior, tranquilo, vai ter ICMS depois, então não precisa cobrar na entrada. Agora, quando não vai ter operação posterior com essas mercadorias, tem que cobrar na entrada, senão o Estado não vai ver esse imposto nunca, tá? Para você entender direitinho, eu vou esquematizar aqui. Imagine que nós temos um aeroporto, tá? E eu vou ter um estabelecimento de abastecimento de aeronaves junto a esse aeroporto. Então, quando o produto não é destinado à industrialização ou à comercialização, é que eu tenho incidência. Então, vem cá, tem uma entrada interestadual de combustível.
Vai ter tributação nessa entrada interestadual de combustível? Veja, se eu for ter uma posterior industrialização ou comercialização, quando eu tiver essa industrialização ou comercialização, eu tenho uma próxima saída. Então, o ICMS incide aqui, ele não vai incidir na entrada. Percebeu? Então, quando o produto que entra numa entrada interestadual, ele vai ter comercialização, industrialização posterior, o legislador deixa a incidência na saída normal. Essa incidência que nós estamos vendo não é para essa situação em que eu tenho uma futura saída de um produto revendido ou industrializado, tá? Não é esse caso. Nós estamos falando de um caso em que vai abastecer uma aeronave, então não vai ter industrialização e não vai ter uma comercialização posterior. Quem comprou foi a companhia aérea. A própria companhia aérea, ela não é um intermediário que vai revender. No meu primeiro exemplo, quem comprou o combustível na entrada interestadual foi um estabelecimento que vai revender, que vai comercializar. Aqui não, a própria companhia aérea comprou. Se a própria companhia aérea comprou, não haverá industrialização, não haverá comercialização desse combustível. É para uso do próprio estabelecimento. Como não vai ter operação posterior, então, nesse caso, nós teremos a incidência na entrada, tá? Como eu não vou ter industrialização e não vou ter comercialização, eu terei a incidência na entrada interestadual de ICMS. Então, o ICMS incide porque o produto não é destinado à industrialização ou comercialização. Isso vale para energia elétrica, isso vale para petróleo, isso vale para lubrificante, isso vale para outros combustíveis derivados de petróleo, líquidos ou gasosos. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro para você quando tem a incidência na entrada interestadual de energia elétrica, petróleo, combustíveis, lubrificantes? Ótimo! Então, mais uma entrada tributada aí para a nossa o nosso cabedal de conhecimento. Olha só, hein, gente? Falei difícil agora para você, hein? Cabedal de conhecimento. Eu fui a fundo na linguagem agora. Uma outra situação, não é bem uma entrada, mas é um ICMS na aquisição, tá? Aquisição. Como assim? Não vai ser na saída, não vai ser na venda, tá? Vai ser na aquisição. Então, eu classifiquei junto com as entradas. Que aquisição? Aquisição de mercadorias e bens que tenham sido levados a leilão. A lei fala em licitação pública, o leilão é uma licitação pública, tá? Sendo mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, ou que tiveram declaração de abandono, tá? E aí a Receita Federal leva a leilão. A lei não fala Receita Federal, mas isso cabe bem na Receita Federal, que é a autoridade aduaneira. Veja só, vamos ao texto legal para você entender direitinho. Ó. O momento de incidência aqui é a aquisição, tá? Em licitação pública, eu estou falando de artigo 2º, faltou o parágrafo aqui, ó, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o artigo 12, inciso 11. Aquisição e licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Sabe aqueles leilões que a Receita Federal faz? Muita gente vai atrás mesmo, tem leilão de notebooks, computadores, smartphones. Esses leilões, eles acontecem quando a Receita Federal apreende mercadorias na alfândega, tá? Ou então mercadorias são declaradas abandonadas pela Receita Federal. Aí quando isso acontece, a Receita tem que destinar aquelas mercadorias. E o destino, na maioria das vezes, é uma licitação pública. O que é essa licitação pública? Né? Aquisição e licitação pública. Qual licitação pública é essa? Um leilão. Tá? Esses leilões têm a incidência do imposto no momento da aquisição. Tá bom, mas como funciona isso?
Para que eu tenho que definir esse momento de fato gerador, momento da aquisição? Por um simples motivo. Imagine você que a Receita Federal apreende uma mercadoria no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e faz o leilão em Guarulhos, São Paulo. E quem arremata, quem adquire no leilão essa mercadoria é um contribuinte do estado do Mato Grosso do Sul. Fato gerador, o momento do fato gerador aconteceu quando? Quando a mercadoria entrou lá no estabelecimento do Mato Grosso ou quando ele adquiriu em São Paulo? Quando ele adquiriu em São Paulo, em Guarulhos. É naquele momento que acontece o fato gerador, o momento da aquisição, não é da entrada. Ah, eu sou uma pessoa física, eu vou lá no leilão da Receita, eu quero um iPhone. iPhone baratíssimo, eu vou dar meu lance lá no leilão da Receita Federal. Chego lá, dou meu lance, adquiro. Não importa onde eu sou domiciliado. Se eu dei o lance no leilão da Receita Federal, o imposto incide no momento em que o meu lance foi aceito e eu concluí a aquisição daquele iPhone. Perfeito? Ali, naquele momento. E não no momento que entrar no meu domicílio. E não no momento que o iPhone chegar na minha casa. Percebeu? Muito bom. Então aqui é mais um momento de incidência do ICMS nas entradas. Eu dei uma adaptada para jogar nessa classificação. Na verdade, é uma aquisição. É o momento da aquisição. Nessa mesma linha, eu tenho uma hipótese de incidência do artigo 12, inciso 13, que também é nas entradas, que diz respeito à utilização por contribuinte de serviço cuja prestação tenha se iniciado em outra unidade da federação. Então, veja que é um serviço interestadual. Então, um serviço de transporte que começou em outro estado, um serviço de comunicação que começou em outro estado. Então, quando o serviço sujeito à tributação do ICMS começou em outro estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente, ou seja, eu tive um serviço interestadual que eu já apontei aqui, só que eu não tenho uma operação ou prestação subsequente que seja relacionada a esse serviço. O tomador do serviço, ó, esse aqui é quem recebeu o serviço, a gente chama de tomador do serviço. Ou, se você preferir, o contratante do serviço. O contratante do serviço, ele não vai realizar nenhuma operação, nenhuma prestação posterior. Bom, gente, nesse caso, a incidência do ICMS vai ocorrer em relação ao DIFAL, ao diferencial de alíquota. Vou dar um exemplo de uma prestação de transporte. Imagina que a prestação de transporte começou em Minas Gerais e foi destinada a um tomador que está na Bahia. De Minas Gerais para Bahia, eu vou ter ICMS. Por quê? Porque o fato gerador é o início da prestação de transporte, não é isso? Eu não tenho um fato gerador no início da prestação de transporte? Tenho. Só para você saber, você vai entender no módulo de cálculo do imposto, a alíquota aqui é o percentual de 7%, tá? Nessa operação interestadual de Minas para a Bahia. Aqui a alíquota é de 7%, você vai entender por que no momento propício. Bom, então eu já tive um fato gerador aqui que foi para Minas Gerais. Alain, mas você está falando que quando o serviço, tá, for utilizado lá no destinatário na Bahia, ou seja, a prestação de transporte chegar lá na Bahia, vai ter incidência para a Bahia de novo? Vai ter bitributação, é isso? Não. Acontece que aqui na Bahia, eu tenho um fato gerador, tá? Se esse tomador baiano for consumidor final. Se ele for consumidor final, acontece justamente esse fato gerador que eu estou falando, tá? Ó, não tem operação ou prestação posterior. Então, acontece esse fato gerador quando ele é consumidor final. E aí, quando ele é consumidor final, vai ter o famoso
DIFAL. O que é o DIFAL? O DIFAL é o diferencial de alíquota. Diferencial de alíquota. Ou seja, vai haver a obrigação de pagar a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Qual que é a alíquota interna da Bahia? A alíquota interna da Bahia, para as operações internas de transporte, vamos pensar que seja 18%, tá? Eu não sei quanto é, mas vamos imaginar que seja 18%. Então, o DIFAL vai ser a alíquota da Bahia, 18%, menos a interestadual, 7%. O DIFAL vai ser igual a 11%. O DIFAL é devido para a Bahia, porque é lá na entrada na Bahia. E o ICMS interestadual 7 é devido para o estado de Minas Gerais. É disso que estamos falando. É desse fato gerador. Então são fatos geradores distintos, não é bitributação. Veja, a carga fica dividida. Fica 7 para Minas, 11 para Bahia. Dá uma carga de 18, não dá uma bitributação, porque é o sistema de DIFAL. Mas atenção, só tem esse DIFAL se o serviço não for ser objeto de utilização para uma posterior nova prestação de serviço. Tem que ser o usuário final do serviço. Vale para transporte, vale para comunicação, para que esteja obrigado a pagar o DIFAL. Isso vale para mercadoria também. A Lei Complementar 87/96 não falou do fato gerador nas aquisições interestaduais de mercadorias por consumidores finais, que é fato gerador do ICMS, diferencial de alíquota do DIFAL. Não falou isso, tá? O legislador da Lei Complementar 87/96, mas os estados falam. Nas leis estaduais eu tenho lá também o fato gerador idêntico quando é consumidor final de mercadoria e não de serviço. Só que agora não se preocupe com isso. Nós vamos ter nas aulas de cálculo do imposto a minuciosa análise da questão do DIFAL. E vamos usar para isso o nosso método ICMS 360 graus. Você vai dominar isso e vai enfrentar a legislação de qualquer estado. Então aqui, gente, nós estamos terminando a primeira parte do nosso eixo central do método 360. Estamos terminando de falar da incidência do imposto. Mas para que esse eixo esteja efetivamente completo, na próxima aula nós vamos tratar de não incidência do ICMS. Hoje ficamos por aqui. Fique com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.